Este vídeo foi narrado por Guinho. Valorize seu narrador. Senão eles podem sumir. Tenha um bom vídeo. Estou aqui para avisar a todos que há uma punição incrível que está descendo sobre a humanidade como eles nunca viram. Visto antes, então Abdullah Hashim, que se autodenomina Mahdi, e sucessor de Jesus e Muhammad, de alguma forma, e que muitos cristãos apontaram como uma possível figura do anticristo, na verdade acabou de lançar uma resposta dirigida diretamente aos cristãos. Como eu agora, quando este vídeo apareceu pela primeira vez no meu feed, eu pensei bem, aqui vamos nós como outro discurso genérico do fim do mundo. Mas quando me sentei e realmente ouvi atentamente, eu literalmente não conseguia acreditar no que estava saindo da boca desse cara. Abdullah não só ainda está segurando essa afirmação de um milagre, envolvendo o Papa Francisco, ele agora está dobrando, alegando que um segundo milagre prova que ele é o verdadeiro negócio. Depois disso, um segundo milagre ocorreu. E se isso não bastasse, ele agora está avisando os cristãos que algo enorme e terrível está prestes a atingir todos nós. Se não o ouvirmos... Eles não têm ideia de quão grave será. É tão grave que os vivos passarão por sepulturas e desejarão que eles estivessem mortos. Agora certifique-se de ficar por aqui, porque até o final deste vídeo direto e direto para Abdullah, que poderia finalmente expor se suas reivindicações ou se são ele é ou não apenas mais um falso profeta. Olá, e bem-vindo de volta ao Capturando o Cristianismo. Eu sou Cameron Bertuzzi aqui no CC, e queremos expor a verdade da crença cristã, ou mesmo quando isso significa abordar algumas reivindicações. Mas se você encontrar valor em considere nos apoiar na captura do cristianismo.com/doar. Agora vamos pular direto para essa situação bizarra e ver exatamente o que Abdullah está reivindicando agora. Por que é tão problemático e por que realmente importa para você? Antes de mergulharmos na mais nova resposta de Abdullah, vamos recapitular rapidamente quem é ele tem feito ultimamente. Porque confia em mim, essa história é absolutamente insana. Então Abdullah Hashim, também conhecido como Abu afirma ser o Mahdi, uma figura messiânica profetizada no Islã, mas ele não para por aí. Ele também afirma que ele é o verdadeiro Papa, o legítimo sucessor de Jesus e Muhammad. No domingo de Páscoa, alguns de seus seguidores levantaram faixas preta, bem no coração do catolicismo na própria cidade do Vaticano, proclamando lealdade a Abdullah e explicitamente chamando o Papa Francisco de falso Papa. Agora, como você deve ter adivinhado, muitos cristãos, incluindo eu, se opuseram abertamente às suas reivindicações. E recentemente Abdullah respondeu diretamente a nós. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada hoje. Ele se dobra alegando que 2 milagres distintos provam que ele é legítimo. Ele emite um aviso terrível sobre um desastre iminente, especificamente destinado aos cristãos. Ele se dirige diretamente a críticos como eu. Mas lembre-se de ficar até o fim, porque o desafio que vou emitir para Abdullah não é apenas importante, é algo que ele absolutamente precisa responder. Se ele está falando sério sobre isso, tudo bem, vamos pular para este primeiro clipe de Abdullah e apenas ouça atentamente o que ele afirma porque aqui. É realmente muito surpreendente. E então este banner muito especial, foi criado na frente de as câmeras de televisão e na frente do mundo inteiro no domingo de Páscoa, poucas horas antes do Papa falecer. E os crentes que estavam lá, eles estavam vestindo camisas que proclamavam que havia um novo Papa, um Papa legítimo, que o verdadeiro herdeiro e sucessor de Jesus Cristo e São Pedro, e os profetas e os mensageiros. A verdadeira esperança do cristianismo e do Islã e de todas as religiões está realmente aqui, e ele é o riser da família de Muhammad. E então, para que essa proclamação ocorra da própria casa do catolicismo, certo, e resultar em algumas horas depois no falecimento do Papa, isso não é uma coincidência. Este é um milagre como muitos milagres que ocorreu na Bíblia era visto como um testamento de Deus, em que Deus disse que Abu Sadiq é minha escolha. Minha escolha é o riser da família de Muhammad. Eu estou reforçando a declaração dos crentes que eles fizeram naquele dia. Esclarecendo a todos que este Papa é falso. Vou removê-lo em meu poder. Em minhas mãos estão o poder de todas as coisas. O governo é para Allah. Subhanahu wa ta'ala, porque o banner diz que lealdade é a Deus. Isso também significa que Deus é o rei de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. E então Deus tem autoridade para conceder realeza a quem Ele quiser.
e remover a realeza de quem ele quiser. E neste caso, após a proclamação dos crentes, ele removeu a realeza e removeu a coroa da cabeça do falso. O impostor Francisco. Então, Abdullah está alegando que porque seus seguidores levantaram proclamando-o como o Papa legítimo, pouco antes da morte do Papa Francisco, que isso de alguma forma constitui um milagre confirmando divino, sua legitimidade. Há pelo menos 3 problemas com isso, ok? Então, primeiro, Abdullah não está nem perto de ser o primeiro líder islâmico para levantar uma bandeira negra. Status profético ou messiânico. Quero dizer, já nos esquecemos do ISIS. Como se levantassem uma bandeira negra. Mas criar um não é automaticamente igual a endosso divino. Em segundo lugar, a correlação não é igual à causalidade. Então, só porque seus seguidores levantaram alguns banners pouco antes da morte do Papa, não significa que aqueles banners causaram a morte. Como se eu espirrasse e depois caísse um raio lá fora? Isso não me torna Thor terceiro. No catolicismo, nós realmente temos uma maneira rigorosa de identificar chamado de critérios Lambert, e os protestantes também o usam. Uma parte importante desses critérios é que não pode haver um plausível explicação natural, mas o Papa Francisco está gravemente doente e declinando na saúde por meses. Sua morte era completamente esperada, naturalmente. Independentemente dos seguidores de Abdullah, acenando pequenas bandeiras negras ao redor da cidade. Agora, Abdullah ainda não respondeu diretamente as minhas críticas. Ele está guardando isso para mais tarde. Mas confie em mim do jeito que ele tenta girar sua resposta. Mais tarde no vídeo é genuinamente derretendo. Então você não quer perder. No próximo clipe, a doula dobra para baixo. Ele afirma que este evento não foi apenas milagroso, mas que exigia que ele desse um sermão, validando o suposto milagre para seus seguidores. Ouça atentamente como ele gira isso. Então este foi um grande milagre e levou para mim basicamente chegando para dar um sermão para a comunidade crente. E esse sermão tinha a intenção de validar o milagre que tinha acontecido, e naquele sermão eu me dirigi aos cristãos em todo o mundo para que eu possa deixá-los saber que apenas Allah subhanahu wa ta'ala é quem nomeia o líder. E Deus nomeia um papa, ele nomeia um imã. Ele nomeia um vice-general, um representante em todos os dias e idade. E para deixo-os saber que eu sou aquela pessoa que eles são. Obrigado a seguir direito. Todo profeta ou mensageiro divinamente nomeado tem um trabalho, e seu trabalho é levar as pessoas a Deus. E no processo de levar as pessoas a Deus, eles têm que proclamar que são mensageiros de Deus, ou então porque as pessoas os obedeceriam. Porque as pessoas os seguiriam. E é exatamente isso que vemos acontecendo com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ele saiu e se identifica como um mensageiro de Allah, subhanahu wa ta'ala. Ele diz: estou recebendo revelações de Deus, eu sou o mensageiro de Deus, e ele demonstra suas provas. A mesma coisa com Jesus. A mesma coisa com Moisés e Noé. E todo profeta e mensageiro que já foi enviado à humanidade. E então eu tive que fazer o mesmo com os cristãos, e isso serviu como aquele momento para o mundo cristão. E essa era a intenção por trás do sermão. Foi por isso que dei este sermão. Esse foi o raciocínio por trás de Deus me enviando e me ordenando a falar essas palavras que Ele colocou na minha boca. E isso é exatamente O que é que eu fiz neste clipe? Abdullah afirma que seu sermão validou esse milagre e insiste que os cristãos em todo o mundo são agora obrigados porque, de acordo com ele, apenas Deus nomeia o líder. Mas há pelo menos 2 problemas com isso, ok? Primeiro, o milagre que Abdullah afirma ter acontecido novamente. É claramente nenhum milagre. Uma explicação natural é flagrantemente óbvia neste caso. O Papa era idoso, ele estava doente. E sua morte foi totalmente previsível. Abdullah alegando intervenção divina aqui é como eu prevendo o nascer do sol amanhã de manhã. E em seguida, alegando que é um milagre divino quando realmente acontece. E ainda mais fundamentalmente, toda a sua afirmação de que os cristãos devem segui-lo como sucessor desmorona de Jesus completamente sob escrutínio. Como expliquei cuidadosamente em meus vídeos anteriores sobre Jesus não teve sucessores. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo ainda está vivo hoje. Ele ressuscitou e ele está reinando como rei para sempre. Ele não precisa de um sucessor porque ele não está morto. Ele derrotou a própria morte. Então, Abdullah afirma que os cristãos devem segui-lo porque ele é de alguma forma, sucessor de Jesus é um absurdo absoluto. Fundamentalmente entende mal o cristianismo.
e o que os cristãos realmente acreditam. Mas fique por aqui, porque o que vem a seguir pode ser apenas a afirmação mais surpreendente que ele fez até agora. Vamos falar sobre seu segundo milagre. Agora, depois disso, um segundo milagre aconteceu. E é que Deus pegou aquele sermão. Ele não teve que dar aplicação. Ele não precisava dar atenção, mas ele se certificou de que esse sermão foi ouvido por todos ao redor do mundo. Nos últimos dias, eu não acho que houve uma conversa que estava acontecendo no cenário mundial que era maior do que este. Embora a maior parte fosse zombaria, e a maior parte fosse xingamentos, e a maior parte foi rejeição. Não importa o que aconteceu foi que a prova foi estabelecida sobre o povo. A desculpa foi removida do povo. Ninguém poderia dizer agora que eles não sabiam que Deus havia enviado um mensageiro, ou que eles não estavam cientes de que havia esse indivíduo que estava se proclamando uma prova sobre os cristãos. Os cristãos não podiam ir a Deus no dia do julgamento e quando Deus lhes pede, por que você não seguiu o pastor que eu enviei para você? Por que você não seguiu o imã da época? Eles não podem dizer, bem, nunca ouvimos falar sobre isso. Eles ouviram sobre isso e Deus se certificou de que eles ouviram sobre isso. E Deus registrou cada uma de suas respostas ao que eles ouviram. Ok, vamos fazer uma pausa aqui, porque essa afirmação é objetivamente absurda. Tudo bem o vídeo dele. Aquele que contém o suposto sermão de quebrar a terra, atualmente tem cerca de 165 mil visualizações. Vamos assumir generosamente por um segundo que cada visão representa um indivíduo único. Qual alerta de spoiler não está bem? Mesmo naquele cenário descontroladamente otimista, seu sermão atingiu apenas aproximadamente 0,002% de toda a população mundial, que não está remotamente perto de citar todos ao redor do mundo. E então, quando Abdullah corajosamente afirma não há conversa maior acontecendo agora, isso apenas mostra o quão completamente fora de alcance esse cara está. Com a realidade, quero dizer, pense nisso. Estamos atualmente testemunhando os eventos do mundo real, eleição de um legítimo novo Papa Católico. Este é um evento global do mundo real e está sendo coberto por literalmente todos os principais meios de comunicação do planeta. Trump estava lá. Há muitas coisas acontecendo e está sendo assistido por milhões em todo o mundo. Milhões. Não 165 mil pessoas no YouTube. O fato de Abdullah realmente acreditar nisso mostra, eu acho, quão isolado ele é e quão isolados seus seguidores se tornaram. Ele está vivendo como, obviamente, em uma bolha cuidadosamente construída, mas a parte mais selvagem da resposta de Abdullah ainda nem chegou. A seguir, ele comete um erro teológico tão fundamental que literalmente colapsa sua legitimidade. Confia em mim, você definitivamente quer ouvir isso. E é por isso que Você sabe, no catolicismo especialmente, mas realmente em todo o cristianismo, nos evangelhos, esta cena onde basicamente Jesus diz a Pedro que ele é sua rocha, que ele vai construir sua igreja sobre... E ele concede a Simon Peter as chaves, para os céus e para a terra. E ele diz a ele que tudo o que ele liga na terra será amarrado no céu. E então ele lhe dá uma autoridade. Autoridade divina, certo? Autoridade religiosa e autoridade terrena. Direito de governar como sucessor de Jesus. É por isso que o Papa usa uma coroa e porque ele tem seu próprio país, seu próprio estado, certo? Cidade do Vaticano, e porque ele costumava governar o Império Romano, porque ele acredita que os sucessores de Jesus recebem autoridade terrena e autoridade celestial é o mesmo conceito em que acreditamos. Mas acreditamos que para todos os dias e idades, há alguém desde o tempo de Adão até o fim que a suna ou o caminho. O método de Deus é desde o início até o fim dos tempos. Deus sempre terá um rei divinamente nomeado. Ele tinha muitos deles, começando com Adão até Jesus. Para Simão Pedro, e ele continuou a ter alguém de Simão Pedro em diante.
até o fim dos tempos ou até o nosso tempo atual, e a mesma coisa continuará até o fim dos tempos. Tudo bem, Abdullah acabou de cometer um erro crucial aqui e desmonta completamente toda a sua reivindicação à fama. Primeiro, Pedro não é um sucessor de Jesus. Como eu já afirmei, cristãos, especialmente católicos, nunca ensinaram que Pedro substituiu ou sucedeu a Jesus. Em Mateus 16, onde ele está citando, onde Jesus dá a Pedro as chaves do reino. Ele está ecoando Isaías 22, uma cena do Antigo Testamento, onde Eliaquim recebe chaves como primeiro-ministro do rei ou mordomo real. Eliaquim não foi o sucessor do rei. Ele não era como outro rei. Ele era o chefe do rei, representante principal. Esse é exatamente o papel de Peter, ok? Pelo menos de acordo com os católicos. Ele não está sucedendo a Jesus como rei. Ele está administrando a autoridade de Cristo. No cristianismo, Jesus permanece eternamente vivo e reinando como rei agora. Como se ele não tivesse sucessores, porque ele não precisa de sucessores. Ele conquistou a morte e ainda está vivo hoje. Como agora segundo. E isso é importante, vocês têm que pegar isso. Toda a reivindicação de Abdullah entra em colapso. Quando você entende esta teologia básica, tudo bem, pense nisso. Se Pedro não fosse o sucessor de Jesus, então Abdullah definitivamente não era seu sucessor. Toda a narrativa de Abdullah é construída sobre uma premissa completamente essa interpretação falsa. Não é apenas uma coisa católica. Oriental. E os cristãos protestantes também acreditam que Jesus reina sem quaisquer sucessores. Então Abdullah está literalmente perdendo o ponto do próprio cristianismo. Não apenas teologia católica. Esse mal-entendido não é um pequeno detalhe, tudo bem. É enorme. Destrói a base de toda a reivindicação de autoridade de Abdullah. E uma vez que você entende isso, toda a sua persona desmorona completamente. Agora que vimos seu erro fundamental, próximo Abdullah finalmente dá sua resposta direta, seu aviso dramático para cristãos como eu, e vale a pena ficar por aqui. Só para ver o quão extremo e manipulador isso fica. Há um grande castigo que está chegando. Estou aqui para avisar a todos que há uma punição incrível que está caindo sobre a humanidade. Os gostos que eles nunca viram antes, eles não têm ideia de quão grave será. É tão severo que os vivos passarão por sepulturas. E gostaria que eles estivessem mortos. Isso é o que é mencionado nas narrações. E é tudo devido a todos os conflitos e todo o mal que existe no mundo agora. É porque as pessoas abandonaram o mensageiro divinamente nomeado de seu tempo. Eles o ignoraram. Eles não queriam conhecê-lo. Eles zombaram dele. Eles o desmentiram e escolheram falsos líderes e falsos professores e falsos governantes que eram do diabo. E esses falsos líderes e esses falsos professores e esses falsos governantes bateram as pessoas umas contra as outras. Eles eram cegos levando os cegos. E então eles acabaram criando guerras e criando desastres e criando novas leis e mandamentos e mudando as leis de Deus e mudando tudo o que é bom e pervertendo a justiça. Eles causaram tanta tirania e opressão no planeta que as pessoas agora que estão vivos, todos os diferentes pecados que existiam anteriormente, que as nações anteriores foram destruídas, está tudo acontecendo hoje. Então os pecados de cada nação, tudo isso está acontecendo hoje no planeta. E os tiranos, que eram como Faraó e Nimrod, e tiranos que são piores do que eles, estão todos aqui hoje no planeta, e por esse motivo, por causa dos oprimidos, porque as viúvas, por causa dos órfãos, por causa das pessoas que estão sendo massacradas, por causa dos gritos dos inocentes, Deus enviou seus anjos para me impor neste muito particular, missão e eu. As narrações dizem que o algodão da família de Maomé, o Mahdi é imposto, ele tem com ele o Gabriel à sua direita, e ele tem com ele Michael à sua esquerda. E ele tem o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi, à frente deles. E ele tem Allah subhanahu wa ta'ala com ele. E ele tem Rafael e o arcanjo atrás dele. E essa é a mensagem que é muito importante, que eu preciso entregar à humanidade. Tudo bem,
Vamos ser claros como cristal sobre isso. O que Abdullah está fazendo aqui é direto do manual do Historicamente, líder do culto. Figuras reivindicando a autoridade divina única e desgraça iminente para ganhar seguidores e manter o controle. E Abdullah não está fazendo nada de novo aqui. Um exemplo concreto dessa mesma coisa é o infame líder de culto Harold Camping, que em 2011 previu que o dia do julgamento ocorreria em 21 de maio. Acampar alertou as pessoas em todo o mundo que qualquer um que não aceitou seus ensinamentos enfrentaria uma destruição inimaginável. Milhares de pessoas acreditam que esse cara... Alguns até largaram seus empregos e venderam seus bens. E adivinhe o que aconteceu quando 21 de maio veio e se foi sem incidentes? Absolutamente nada. Deixou um rastro de seguidores desiludidos e devastados para trás. Essa tática de manipulação usando medo e punição é literalmente um exemplo clássico de como os líderes de culto operam. Embora o cristianismo autêntico é fundamentalmente diferente, não é centrado em manipular o medo ou julgamento para controlar as pessoas. Em vez disso, é centrado em torno de uma mensagem de esperança através de Cristo, que conquistou a própria morte. Então o aviso de Abdullah aos cristãos não é uma profecia inovadora, é uma página de um muito antigo, playbook muito cansado. Ele quer convencê-lo de que uma punição terrível o aguarda, qualquer um que o rejeite. Mas a história nos ensinou que qualquer um que reivindique a autoridade divina especial, que confia no medo e nas ameaças em vez da verdade genuína, não é alguém em quem você deve confiar. Mas Abdullah ainda não terminou. Ok, próximo. Ele insiste que acreditamos nele porque ele é sincero. Vamos examinar esta afirmação muito de perto. Tanto quanto ele zombando de mim, ou me ameaçando, ou querendo fazer algo comigo, ou quaisquer consequências que meu discurso tenha. Eu não me importo com isso. O que me importa é cumprir a missão de Allah, Subhanahu wa ta'ala, certamente. Como você sabe, não tenho nada a ganhar. E você está comigo há mais de uma década agora, e então você viu a progressão de todo o Dao. E você sabe que eu não possuo propriedades em meu nome. Eu não tenho nenhuma casa. Eu não tenho um carro. Eu não possuo nenhum dinheiro. Não há nada que eu tenha para mim. Para minha esposa ou meus filhos, eu dediquei tudo para Allah subhanahu wa ta'ala. E eu não possuo nada. Allah subhanahu wa ta'ala possui todas as coisas. É a única entidade que possui qualquer coisa que os crentes usam. Assim, a propriedade que estamos aqui agora, e as câmeras que estão nos filmando e tudo isso, que pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. E eu não me jogaria no cenário mundial dessa maneira. Para ser famoso, não há nada para ser feliz. Ser famoso, ser um falso profeta ou ser famoso, ser chamado de anticristo ou ser famoso, ser abusado desta forma, isso não é... Se eu fosse falso, por que eu faria isso? Eu não gostaria de deixar um legado tão desagradável para meus filhos, em troca do que alguns momentos fugazes na Terra, onde eu poderia desfrutar de alguns percebido autoridade religiosa sobre algumas pessoas que eu sou enganando. Quer dizer, isso nem faz sentido. E não soa como um bom negócio. A única coisa que está me motivando e me forçando é Deus, que é dirigindo-me e ordenou-me para sair. E é quem me enviou nesta missão. Então, primeiro, sinceridade sozinha não é igual à verdade. Na verdade, acredito que Abdullah provavelmente é sincero. Como se ele realmente acreditasse no que está dizendo. Mas a realidade desconfortável é... A história está cheia de líderes de culto e falsos profetas que eram genuinamente sinceros. Mas sinceramente errado, por exemplo, Marshall Applewhite, líder do culto Heaven's Gate, Applewhite acreditava sinceramente que ele estava entregando a verdade divina. Convenceu seus seguidores a renunciar a todas as forças os levou a um trágico suicídio em massa em 1997. Ele realmente acreditava que não tinha nada a ganhar materialmente. E pensei que ele estava cumprindo algum mandato divino. Mas ele estava tragicamente, devastadoramente errado. Sinceridade pode, obviamente, coexistir com profunda ilusão. A insistência de Abdullah em sua sinceridade não é prova de suas afirmações. Se alguma coisa deve nos lembrar o quão profundamente enganosas nossas próprias convicções, a pesquisa psicológica mostra consistentemente que os líderes de culto carismáticos costumam exibir auto-engano realmente acreditando em sua própria mensagem. Não importa o quão falso ou prejudicial seja. Então vamos trazer isso de volta à verdade. Vamos trazer isso de volta à questão Abdullah central. Tem consistentemente ignorado, Jesus não teve sucessores. Abdullah pode ser sincero como ele quer bem, mas a sinceridade não muda fatos históricos ou teológicos. Jesus está vivo hoje, reinando eternamente e não precisa de ninguém para sucedê-lo. Muito menos Abdullah Hashem.
E isso leva diretamente ao meu ponto final e um desafio que quero lançar para Abdullah. Vamos entrar nisso agora. Abdullah, se você está assistindo isso, ou para qualquer um de seus seguidores que verificam regularmente meu conteúdo e transmitem mensagens de volta para você. Você afirma abertamente que é o legítimo sucessor de Jesus e Maomé agora. Expliquei publicamente e claramente por quê. E basicamente todos os outros cristãos informados do planeta simplesmente não é verdade. Aqui está meu desafio para você. Venha no meu canal e tenha um diálogo aberto com um especialista em teologia cristã e islâmica. Vamos colocar suas reivindicações sob escrutínio real. Se você realmente acredita que é o sucessor de Jesus Cristo, você realmente não deve ter nada a temer de um direto discussão teológica e apenas para esclarecer. Já deixei um comentário no seu canal do YouTube estendendo este convite. Alguns dias atrás, sua equipe realmente respondeu me pedindo para enviá-los diretamente. Eu prontamente fiz, mas adivinhe. Eu não ouvi de volta ainda, então Abdullah, por favor, não desista disso. Se suas afirmações são realmente verdadeiras, então junte-se a mim e defenda-os abertamente. Mostre ao mundo que você está confiante o suficiente em sua para enfrentar um escrutínio real de alguém que entende profundamente o cristianismo e o islamismo. Minha caixa de entrada permanece aberta, vamos fazer isso para qualquer outra pessoa assistindo. Certifique-se de que você está inscrito e tem as notificações ativadas. Aceitar este desafio definitivamente vai ser algo que você não quer perder. Ah, e esqueci de mencionar, Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos.